Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre três dificuldades que os alunos apresentam em leitura para vocês poderem identificar e poder tratar melhor desse problema. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Enquanto eu compartilho, vocês podem aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, já mais materiais, com as pessoas que podem se beneficiar dessa informação, tá? Então, a gente vai falar sobre três indicadores de dificuldades leitoras, esse é o nome que eu dei para o vídeo, que são três sinais de alerta que os alunos dão, que vão nos mostrar qual é a real dificuldade deles, porque se nós não sabemos qual é o real problema do aluno, a gente não tem como ajudar ele a superar aquilo, né? Então, é importante você saber nomear a dificuldade do aluno. A primeira dificuldade é no reconhecimento de palavras. Então, nós temos alunos que não leem bem, simplesmente porque eles não reconhecem palavras, e isso faz parte da decodificação. A decodificação, gente, ele está dentro do processo leitor, que é o primeiro, né? O primeiro processo leitor. E dentro dessa decodificação, a gente tem também outros itens que eu não vou tratar nesse vídeo, porque daí teria que ser uma formação, mas a gente tem sinais de alerta que dá para identificar enquanto o aluno lê, né? O primeiro deles é a dificuldade não apenas na leitura, mas também na ortografia. Quando o aluno tem dificuldade na leitura de palavras, ele vai ter uma tendência também a escrever as palavras muito erradas, né? Então, a ortografia aí é quase que uma arte, né? De escrever as palavras com as letras corretas. Então, essa dificuldade da leitura, ela acaba indo para a escrita, porque a criança não consegue fazer esse reconhecimento, quase que visual. Nós temos problemas na compreensão auditiva e no vocabulário, eles são deficitários. O que isso significa? Você vai reparar que, às vezes, essa criança, você fala com ela e ela entende pela metade as coisas. Então, vai ser uma criança que ela vai ter uma deficiência nessa compreensão da audição, não é que ela tenha problemas de audição, é que ela tem problemas em reconhecer as palavras que as pessoas falam para ela, talvez por atenção ou por conhecimento de vocabulário, isso vai depender do caso. E também vai ter vocabulário deficitário, é aquela criança que ela foi, como eu vou explicar, poupada de palavras mais difíceis. Uma vez eu dei curso de elaboração e daí eu fiz uma pergunta sobre um erro numa atividade, né? Daí a pessoa falou, essa palavra tá muito difícil. Não tava, gente. Era tipo contorne, uma coisa assim bem simples. A gente não pode poupar a criança de palavras, porque quando a gente poupa a criança de palavras, que a gente acha que ela não vai alcançar, nós estamos prejudicando a leitura dessa criança. Quanto mais palavras ela conhecer, mais fácil vai ser ela ler, né? A leitura depende muito do conhecimento de palavras que a gente tem do idioma. No caso aí o português, né? Então, se eu não sei, por exemplo, o que é bruxuleante, eu vou ter dificuldade de ler bruxuleante num livro. Se eu não sei o que é, sei lá, tilintando, quando eu chegar nessa palavra no livro, eu vou ter um pouco mais de dificuldade para ler, né? Então, se eu colocar aqui palavras mais difíceis, provavelmente quem tem dificuldade de leitura e está assistindo o vídeo vai ter dificuldade para ler, porque ela não está compreendendo aquela palavra, né? Então, isso é bem evidente. E o terceiro sinal de alerta é a falta de compreensão na leitura, que se deve a uma leitura ineficiente de palavras. Então, é aquela criança que ela lê aos soquinhos, sabe? Então, por exemplo, mercado, ela vai ler mer, ca, ca, do. Quando ela chegar no do, ela já não lembra as duas primeiras sílabas. Ou se não, aquela que foi acostumada com família silábica, então tá escrito bola. Então é o bó, né? Dela vai ba, be, bi, bó, bó. Daí lá, lá, lê, li, ló, lu, lá, lá. Quando ela falar o lá, ela já fez tanta sílaba na vida dela que ela não consegue ler a palavra bola, ela não vai entender o significado da palavra, né? Então, essa falta de compreensão pode se dever a uma série de falhas. Eu dei dois exemplos, tá? Mas tem várias ineficiências leitoras de palavras que podem ocorrer.
E uma coisa que ajuda muito no reconhecimento de palavras é o uso de atividades de consciência fonêmica. A consciência fonêmica, gente, faz parte da consciência fonológica. Então, para quem não está habituado, é um item obrigatório nas escolas, a consciência fonológica, porque não sei como alguém ensina sem. É meio inconcebível. Olha a palavra difícil, hein? Inconcebível. Não se pode pensar nisso. Consciência fonológica é um termo guarda-chuva, ou seja, ele abriga vários outros termos, entre eles a consciência fonêmica, que é exatamente essa habilidade de soletrar, né, na leitura e na escrita. Então, se eu falo, por exemplo, inconcebível, eu sei que é Inconcebivel. Então, eu consigo deletrear, soletrar, para poder tanto ler quanto escrever, porque eu conheço a palavra, eu sei o que ela significa, né? Então, isso vai ajudar bastante essa consciência fonêmica. Segundo problema, a gente já falou do reconhecimento das palavras, mas também tem aquela criança que não lê bem por causa de problemas de compreensão. E daí a gente tem aí já os três sinais de alerta. A gente vai ter a compreensão fraca da linguagem, ou então e também aliados a problemas de funções executivas. Essa compreensão fraca da linguagem é exatamente aquela criança com problemas de compreensão auditiva, que ela ouve, mas ela não entende o que você quer dizer. E daí você vai perceber isso quando você der 2 ou 3 ordens para a criança e ela fizer só uma. Então ela tem uma dificuldade aí de reter a informação que lhe foi dada. Isso vai fazer com que ela não compreenda textos, porque para eu compreender um texto, eu preciso estar no terceiro parágrafo e lembrar o que foi lido no primeiro, né? Então, se eu não faço isso, eu não tenho como compreender. E a gente pode ter isso aliado às funções executivas. O que seria esse caso? As funções executivas, a gente tem a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva e a questão ligada aí ao controle inibitório. Se a gente não tem bem trabalhadas essas funções executivas, naturalmente a gente vai aprender de um modo deficitário, porque são itens necessários à aprendizagem, né? Então, daí é necessário que o professor ele tenha uma formação em funções executivas para poder compreender melhor essa parte, mas no geral seria uma organização de estudos, tá? Nesse caso aí, uma organização de leitura. Nós temos problemas de compreensão quando as habilidades de leitura de palavras são medianas, incluindo problemas de consciência fonêmica, que eles pegam aí daquele primeiro problema, o uso fonético, então a criança ela não domina o próprio idioma como se deveria, e a automatização de palavras, que esse daí é essencial para a compreensão. Quando eu automatizo palavras, eu consigo fazer a leitura sem me dedicar tanto à decodificação. Então, é quando eu faço a decodificação. Deixa eu fazer um acertozinho aqui. É quando eu faço a decodificação, mas é uma decodificação mais rápida, né? Então, essa decodificação mais rápida é que vai fazer a automatização. Por quê? Porque se eu automatizo, eu não presto tanta atenção em ler letra por letra ou sílaba por sílaba. Eu já sei a palavra em si. Isso vai fazer com que eu tenha uma compreensão mais rápida. Nessa automatização vai ser essencial aí para esse caso. Tive que tirar e colocar, mas a gente já arruma aqui. E a gente tem o terceiro sinal de alerta, que vai ser a leitura espaçada, devido a problemas de compreensão e não exatamente de leitura. Nós vamos ter aqueles alunos que leem bem, em voz alta, mas eles dão alguns espaçamentos na leitura. Esses espaçamentos se devem à falta de compreensão. Então, ele vai ler compreensão fraca da linguagem. E daí ele tem que pensar naquele primeiro antes de ler o segundo. Então, a gente já sabe que aí ele vai ter um problema grave de compreensão. Então, esses são os sinais de alerta quando o aluno tem a dificuldade de leitura ligada diretamente à compreensão, que é diferente do reconhecimento de palavras. E a gente vai ter o terceiro perfil de aluno aí com dificuldades mistas. Então, é aqueles que vão ter aquela misturinha. Eles vão ter tanto dificuldade na leitura de palavras quanto na compreensão. Nesse caso, é mais evidente a falta de funções executivas, né?
E a gente também tem falhas na compreensão leitora, mesmo em textos lidos que parecem ter boa leitura ou na leitura do professor. Então, quando o professor lê e pergunta para esse aluno alguns detalhes da leitura, ele não vai conseguir lembrar, porque a leitura para ele vai ter aqueles problemas de linguagem que eu falei para vocês. Então, essas dificuldades mistas, elas vão ser um emaranhado, tanto de reconhecimento de palavras quanto de compreensão. E para resolver esses problemas leitores, a gente sabe que ler não deixa ninguém apto a ensinar a ler, porque eu preciso entender o que é a leitura, quais são as partes da leitura, qual que é o passo a passo da leitura para poder ensinar o aluno a ler, né? Então é preciso entender a leitura para você poder ensinar. No nosso clube de membros aqui do YouTube, aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho lá, Seja Membro. Nesse botãozinho, você pode optar por uma das associações que a gente tem, sendo a primeira Raiz, que custa R$ 6,99. E lá a gente tem não apenas esses cursos que eu estou mostrando, mas está em mais de 40 cursos, acho que são 43 ou 45 no momento, que vai entrar mais, né? Cursos relacionados à leitura e a outros temas, né? Como eu falei ali de consciência fonológica no começo, eu coloquei aqui como exemplo o curso de consciência fonológica. Quem é membro do Cubo Mágico pode se deliciar aí com a oportunidade de ver um curso completo com atividades práticas de leitura dentro da consciência fonológica. Então vai ser supimpa aí, super legal para as pessoas que querem se aprofundar nesse tema. O curso Processos de Leitura vai ensinar para vocês os 4 processos leitores, e não apenas isso, mas também do que eles são compostos, para você poder entender melhor e poder identificar no seu aluno qual o problema que ele tem, que está no Membros Raiz, que é aquele de R$ 6,99. E para os membros de Cubo Mágico também, a gente tem o curso Entenda a Leitura para Ensinar a Leitura. Nesse daí, a gente tem uma divisão com algumas aulas que vão ensinar um pouquinho mais aprofundado essa questão leitura. Fora esse, a gente tem outros cursos relacionados, como leitura no cérebro, hipóteses de leitura, que vão ajudar aí você, profissional, a ser realmente um profissional de sucesso e que sabe o que está fazendo. Para você se associar ao clube de membros, você pode entrar em contato com a Cirlei no WhatsApp 11 98808 4676. Bom trabalho para vocês. Sejam responsáveis no ensino de leitura dos seus alunos, porque senão não vale a pena o salário que você recebe, né? Que eu, pelo menos, sou uma pessoa bastante honesta. Eu gosto de receber pelo meu trabalho, mas meu trabalho tem que ser bem feito, né? Porque senão eu já mudo de área, igual eu fiz na prefeitura. Na prefeitura eu estava me sentindo infeliz, porque eu trabalhei 15 anos na prefeitura. Em 2012, estava muito ruim, sabe? Assim, tinha piorado muito a prefeitura. Eu tive uma época que eu gostava bastante, depois eu morria de amores. Depois eu comecei a ter, era quase depressivo ir para a escola. Como eu não estava rendendo o que eu deveria, eu não estava fazendo o meu trabalho com a felicidade que eu tinha, eu optei por sair, né? Então a gente deve saber também ter aí a sapiência, olha outra palavra difícil. Nós devemos ser sábios para saber o momento de nos retirarmos. E daí foi quando eu exonerei e comecei aí a capacitar professores, com toda a experiência que eu coletei ali nos anos de amor e ódio à educação. Não é bem um ódio, né? Começa a ficar meio depressivo quando você não está contente. Mas a gente também tem os períodos de felicidade, e eles são pautados aí pelas aprendizagens que a gente tem. A gente aprende do bom e do ruim que a gente passa ali na sala de aula, na coordenação, na direção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de seguir aí o meu canal para poder prestigiar o meu trabalho, porque afinal de contas é para isso que eu trabalho, para poder ter um certo reconhecimento, né? Então é isso, é a troca que a gente faz. E até nosso próximo encontro, com certeza, aqui no canal Janaína Polidori.